Olá, você que está aí do outro lado da telinha e acaba de acessar o canal O Mundo da História. Seja bem-vindo aí mais uma vez, seja você assinante, seja você visitante que está acessando pela primeira vez o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dá um like aí, se inscreve e recebam grandes informações a respeito de história. Hoje vamos para a aula 2 da teoria da evolução. O que falávamos na aula 1? Falavam sobre o criacionismo e que está ganhando cada vez mais adeptos. Falávamos também que a maior parte da teoria do criacionismo está contida no livro de Gênesis, o livro bíblico, pois essa é uma teoria que mistura a fé e a razão. Hoje vamos falar só sobre razão, então vamos falar de evolucionismo. O evolucionismo é a teoria mais aceita entre o mundo acadêmico e é a partir dela que os pesquisadores desenvolvem teorias que o homem e os outros seres vieram de seres mais simples, estão em constante mutação, evoluindo. O seu principal teórico é Charles Darwin, o inglês, que no século XIX coloca a teoria que o ser ele vai se adaptando ao meio ambiente, aquele que tem os genes mais favorável ao meio ambiente que ele está propício, vai transmitir esses genes para um outro ser e assim só vai sobrevivendo os seres que têm os genes propícios para aquele ambiente. É a famosa seleção natural. Essa é a palavra-chave dessa aula de hoje, a seleção natural. E com a seleção natural a gente pode dar alguns exemplos aqui. Primeiro o clássico, aquele exemplo da girafinha do pescoço comprido e o exemplo da girafinha do pescoço curto, que no meio das savanas, onde encontrávamos apenas árvores altas e as pequenas estavam desaparecendo, fez com que todas as girafinhas do pescoço curto fossem sendo exterminadas. E assim a seleção natural proporcionou aí o desenvolvimento das girafinhas do pescoço longo. Outro exemplozinho clássico é do urso polar, aquele urso bem branquinho, né, que tem aquela pelagem branquinha, que ao entrar em contato com o seu meio ambiente, ele fica praticamente camuflado, o que não faria com que um urso de cor marrom ou uma corzinha de pele mais escura ficasse visível e com isso demorasse mais tempo a ter seus alimentos e com isso ele não se adaptava à região polar. Sem falar que a espessura da camada de pele e do urso polar branco é maior, proporcionando a ele uma maior adaptação ao frio. Vou te dar agora dois exemplos de animais que não se adaptaram às mudanças climáticas em que a Terra passa. Um deles é a famosa preguiça, mas não é essa preguiça que nós conhecemos nos tempos de hoje não, pequenininha não. É a preguiça gigante. Sim, existiam preguiças que atingiam até 4 metros. Eu falei 4 metros. Era muito grande mesmo. Essa preguiça de acordo com a teoria, ela não se adaptou às mudanças climáticas e não chegava à idade reprodutora. E com isso veio a fazer com que a sua espécie entrasse em extinção. O segundo exemplo são os mamutes, aqueles elefantes gigantescos. Eu falei gigantesco por quê? Porque uma média de um elefante hoje é entre 3, 2,5, 2 metros de altura. Esses aí era de 5, 6 até 7 metros de altura. O bicho era grande, viu? Vamos falar agora dos primeiros hominídeos, os ancestrais dos Homo sapiens sapiens sapiens. Hoje, a nossa espécie ela é classificada com esse Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Mas ao longo da teoria evolucionista, a gente teve até um ancestral que não era nem Homo, não é? Ele era apenas um mamífero, o Australopithecus, que foi encontrado há cerca um fóssil com a datação
de mais ou menos 5 milhões de anos atrás. Rapaz, é tempo para se descobrir essa idade aí desse fóssil. Foi usado a técnica do carbono 14, tá ok? Mas esse ancestral aí, ele vai ser substituído posteriormente, né, por uma das evoluções para a cadeia agora dos hominídeos, né? Então, há cerca de 2 milhões de anos atrás aparece o primeiro hominídeos. Esse primeiro hominídeos é classificado como Homo habilis. Ele já possuía uma certa habilidade, ele já tinha um traquejo de arremessar pedras, segurar ossos e andar praticamente com os membros inferiores constantemente. Com o passar do tempo, há cerca de 1,5 milhão de anos, a gente vai encontrar outro hominídeo, já um pouco mais diferente, o Erectus. Vai ser o Erectus que vai aperfeiçoar as armas de caça, fazendo os primeiros instrumentos. Agora não é aproveitando o que a natureza oferece, não, ele já vai criar. E acredita-se que vai ser o Erectus há cerca de milhares de anos atrás, há cerca de mais ou menos de 1 milhão de anos atrás, que vai começar a desenvolver a técnica do fogo. Porque o habilis, quando ele possuiu o fogo, era algum acidente natural, né, do nosso clima, não é muito quente, esquentou ali, começou a fazer uma chama, ou um raio que também proporcionava uma chama. Mas o Erectus não, ele vai começar a roçar galinhos, até esse galinho com atrito gerar uma certa energia que vai proporcionar o fogo, ou batendo pedras com a faisquinha e assoprando em palha seca, ele também vai adquirir o fogo. E você adquirir o fogo nessa época era uma tecnologia muito grande, porque todos os animais, eles têm um medo natural do fogo, e o homem com o fogo nas mãos, ele agora passa a ser o topo da cadeia alimentar. Sabemos que temos diversos outros tipos de hominídeos, mas agora eu vou dar um pulo aí na cronologia e vou para o Homo sapiens, aquele homem que sabia que é o homem neandertal, que é o homem que viveu nas cavernas, que é o homem que se adaptou ao período mesolítico. Período mesolítico, você sabe qual é o período mesolítico? Olha que você sabe, se você assistiu ou já ouviu falar de Era do Gelo, aquele tempinho ali, aquele clima geladinho em que o planeta ele parcialmente se congelou, então saiba agora que ali é um momento que a gente pode chamar de período mesolítico. E onde estava lá? Quem está? Qual era o hominídeo 200 milhões de anos atrás? É o Homo sapiens, o homem de Neandertal. O marombado, acredita-se que eles eram os hominídeos mais robustos, não é? Mais ou menos 100 mil anos passando, então vai entrar agora, a gente vai ter um contexto de duas espécies de hominídeos. Porque os hominídeos, eles não desapareceram completamente para dar um surgimento de outro, eles viveram no mesmo período. Algumas espécies, como o Homo sapiens sapiens, que é nossos ancestrais diretos da nossa espécie, com o homem neandertal. Só que o homem neandertal, depois, com a mudança de clima, não é, para o clima quente, ele não vai se adaptar, e acredite-se que ele vai ser exterminado pela seleção natural. E agora, finalizando essa nossa segunda aula aí sobre as teorias da evolução, a gente chegou aí com as explicações no momento do Homo sapiens sapiens, o homem que tem uma perspectiva, que nasce, cresce e reproduz e morre. E é o homem que vai transformar o conhecimento nessa matéria, nessa qualificação que temos hoje, né? Ele vai transformar o som em fala, ele vai constituir uma religião, ele vai desenvolver cidades, que é o tema da próxima aula, que a gente vai ver como foi a formação das cidades, a formação do Estado, a centralização do poder. Então, um forte abraço para você aí que acompanhou mais uma aula do canal O Mundo da História. E se gostou, dá um like, compartilha aí para fomentar mais aí a nossa produção de aula.